Boa noite a todos. Muita paz, né? Da luz dos nossos corações, nosso ambiente. Muita paz nesses momentos que nós nos propusemos a cuidar da nossa alma, a nos preencher dessa sede de conhecimento libertador. Hoje nós trouxemos um tema e nós vamos falar sobre a resignação. E nós vamos abordá-la como uma chave libertadora do sofrimento. Então, nós vamos iniciar nos propondo a uma caminhada. Todos juntos vamos percorrer os caminhos da doutrina espírita, do Evangelho, né? Com o objetivo de buscarmos entender cada vez mais o que seja essa virtude que a doutrina espírita nos propõe. Porque quando nós mais a conhecemos, nós melhor e mais possamos aplicar nas nossas vidas, diante dos sofrimentos que nós somos acometidos. Então, estudar, aprender a resignação é algo que se torna imprescindível. E por quê? Porque todos nós sabemos que na Terra todos sofrem de alguma forma. Nós temos uma cota de sofrimento para dar conta, cada um de nós. Provas, expiações, né? Todas essas coisas. Então, todos sofrem em diferentes condições, diferentes situações, diferentes circunstâncias, indiferentemente de posição social, se é rico, se é pobre, criança, adulto. Então vejamos que em função disso se torna muito importante nós aprendermos sobre a resignação, porque a humanidade ainda chora lágrimas de dor, né? Apesar do progresso, choramos ainda. Milhões ainda de pessoas, de seres, gravitam em torno da dor. Então veja como é importante a gente tratar desse assunto, a gente ter mais conhecimento para que a gente então possa aplicar nas nossas vidas de forma melhor, né? Então é preciso que estudemos a resignação de forma mais profunda, para que não venhamos a adotar uma postura equivocada que ainda nos acarretaria problemas maiores, somados ao já existente. Veja que quem nos faz falar isso é André Luiz. E eu trouxe as mensagens, o estudo dele é Estudo e Vida, é essa obra, no capítulo 33. Ele nos adverte assim, que é preciso estudar a resignação de forma mais profunda, para que não venhamos a confundir com outras posturas que nós devemos evitar. Então é preciso que a gente entenda, compreenda a resignação para que ela seja em nossa vida, para que ela não seja em nossa vida. Essa fuga de determinados deveres, de determinados compromissos, que não seja em nossas vidas esse esconderijo da ociosidade, da inação, da acomodação, dessa calma inoperante que muitas vezes a gente confunde resignação. Então, para que ela não seja em nossas vidas essa expectativa sem nenhuma realização. E muitos ainda confundem a resignação com esse estado de inação. Por exemplo, estou resignado, eu aceito a vida como ela é, não faço nada, não busco crescer, não busco estudar, não busco compreender, não busco solucionar o problema. Isso, meus irmãos, passa longe de ser resignação. Pelo contrário, bem pelo contrário, nós vamos ver no decorrer da nossa fala que resignação, ao contrário dessa inação que às vezes a gente confunde, e muitas vezes ainda há pessoas que pensam, é movimento do espírito, é postura, então é movimento. Então nós aprendemos com Jesus e com a doutrina espírita que ela é uma força ativa do espírito, a resignação, impulsionando a nossa evolução. Então, para melhor compreendermos e nós
abordamos vários aspectos para que a gente consiga mesmo entender. Para melhor compreender, nós trouxemos uma mensagem do espírito Albino Teixeira. Essa mensagem está lá no livro Passos da Vida, no capítulo 18. Ele é o mentor, então, nesse capítulo, ele vai nos conduzir para que a gente entenda as raízes do sofrimento. Então, ele vai dizer, porque nós vemos muitas vezes que nós estamos ainda confundindo, nós estamos muito cegos ainda para as verdadeiras causas e muito atentos às reclamações, muito atento, né, a reclamar, a blasfemar, e aí a gente passa batido muita coisa, e aí a gente começa a atribuir a causa do nosso sofrimento a pessoas, a coisas, a acontecimento, pensando que ali está a causa, mas ele vai mostrar que não é. A causa do sofrimento é interna. E aí ele traz uns exemplos, traz vários. Eu peguei uns para nós raciocinarmos. Ele diz, não é a dificuldade a causa do sofrimento, mas é o desânimo em superá-la. Aí não é a dificuldade em si que nós estamos enfrentando, que é a dificuldade, que é o sofrimento em si, mas é a emoção que desperta em nós. Então é essa emoção que nós associamos ao sofrimento. Então, a causa do sofrimento não é a dificuldade em si, o desânimo nosso em superar essa provação, essa diversidade de superar. Então vejam que surgem dificuldades, evidente, não é? E logo, nossos corações, poucos treinados pelo caminho do Evangelho, então deixa-se ali envolver por esse desânimo. E esse desânimo começa a nos minar interiormente, e evitando que a gente haja, nos paralisando. Então ele vai nos dizer mais. Então refletir o que está se passando conosco é imprescindível. Sem uma análise mais profunda do que está nos acontecendo, projetamos a raiz do sofrimento, a problemas, a dificuldades em si, e não na maneira como nós acolhemos o sofrimento, na maneira como eu recebo a experiência que está chegando a mim. Porque muitas vezes as dificuldades, as circunstâncias em si, não estão ao nosso alcance modificá-la. Chegou e não está. Eu não posso nada fazer. No entanto, a maneira como eu recebo, a maneira como eu acolho essa experiência do sofrimento, isso eu posso modificar. Não posso modificar, mas posso modificar a maneira, o sofrimento em si. Eu não posso, tem muitas vezes que eu não posso. Mas como eu vou recebê-lo, como eu vou acolher essa experiência, isso eu posso. Então vejamos que a maneira de relacionarmos com os acontecimentos são ensinamentos profundos, são valiosíssimos esses ensinamentos que esses espíritos de luz vêm nos trazer para nos ajudar no enfrentamento dessa questão do sofrimento. São valorizadíssimos, porque nos ajuda a reconfigurar, então, a nossa maneira de relacionarmos com o que está nos acontecendo. Muda a visão, muda a leitura do que está nos acontecendo. Então, certamente, essa postura, né? Certamente está aí a chave da resignação. Está aí a chave libertadora do sofrimento. E o Evangelho, que a doutrina espírita, nos proporciona. Veja que ele conclui, Albino Teixeira, né? Se alguém quiser ir lá olhar na obra. Na solução de qualquer problema, o pior problema é a carga de aflições que nós criamos
que nós desenvolvemos e sustentamos contra nós mesmos. Contra nós mesmos. Então, diante de qualquer problema, ele vai dizer, o maior problema não é ele em si. Não é as circunstâncias, não são as pessoas, não são os acontecimentos, não é um fato, mas toda a carga de emoção que nós envolvemos na experiência. A lamentação, a revolta, a blasfêmia, a impaciência. Então vejamos que tudo isso, esses sentimentos, um pouquinho de impaciência, um pouquinho da blasfêmia, um pouquinho, vão se somando ao problema que já existe, ao sofrimento que já existe. E o que acontece? Então nós estamos potencializando esse sofrimento. Nós estamos tornando ele mais amargo do que poderia ser, com esses sentimentos que nós atrelamos. Então a gente começa passo a passo a entender como é profunda a questão da resignação e como nós temos que fazer esforços para que a gente entenda, porque resignação é inércia. Tá tudo bem. Não é. A luz da doutrina espírita não é. É movimento. É postura que envolve movimento. Então, muitos ainda são aqueles que por desconhecimento, por ignorância, por escolhas, percorre o caminho da revolta. Escolhe este caminho. Mas o caminho da revolta não nos leva, não leva ninguém a lugar nenhum. A lugar nenhum. Essa perturbação se torna maior. Longe, então, de trabalharmos pelas nossas melhoras, nada mais nós faríamos se não acrescentar mais peso ao que já existe. Mais faltas em cima das faltas passadas. É isso que a revolta faz. Então, o que nós estamos vivendo ainda, colocamos a revolta e aí soma-se, aumenta as faltas passadas. Não mais as novas faltas, mas estamos adquirindo novas faltas. Então, precisamos entender. Então, podemos até buscar o caminho da fuga. Podemos optar. Caminho ilusório é um caminho ilusório que mais tarde, mais cedo, mais tarde, nos levaria a viver novamente a experiência que está destinada. Porque nós precisamos aprender com ela. Então, fugir dos débitos é impossível. Fugir dos débitos que nós contraímos é impossível. Porque aonde nós for, aonde a gente estiver, lá estará o problema, lá estará a dificuldade. Porque lá estará presente a lei divina, as leis imutáveis, as leis naturais funcionando, que é a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, a lei do retorno, da distribuição ética do bem e do mal, está lá onde nós estivermos, isto vai acontecer. Então, por isso que é um caminho ilusório, o caminho da revolta, do que está nos acontecendo. Então, nós precisamos de uma postura de resignação. Então, eu já começo a entender, com o que a gente já desenvolveu até agora, a gente já começa a entender que a resignação está estritamente associada a uma postura que nós iremos adotar em cima do que nos acontece. É uma compreensão, veja, é uma compreensão de que nem sempre nós podemos modificar, não está ao nosso alcance, modificar os cenários da vida, como nós gostaríamos que fosse, com os nossos caprichos, com os nossos desejos, com o nosso orgulho. Porque a lei tem seus caminhos, a lei tem seus mecanismos, tem processos a serem vividos, experiências que não podem suspender, não é. Então, uma vez que o espírito passa a entender que a questão, portanto,
não diz respeito aos cenários exteriores, isso é entendimento básico, mas é, antes de tudo, a maneira pelo qual ele se porta, não é? E isso apresenta o que nós podemos fazer, a nossa parte, que não é uma inação, diante do que nos apresenta, é movimento, é ação, é postura. Porque a resignação, que nós já estamos entendendo, ao invés de inação, que é a ausência de ação, né? Como muitos ainda entendem desta forma, pelas lentes, pela visão da doutrina espírita, a resignação é esse movimento da alma, esse movimento de aceitação, esse momento de abandonar a revolta, a blasfêmia, esses sentimentos que nós agregamos às experiências e as tornamos ainda mais dolorosas. Então são magníficos esses ensinamentos e eles nos ajudam na compreensão e mesmo no consolo dos nossos sofrimentos. Então a resignação, longe de estar de ser essa coisa vestida, né, de inércia, não vou fazer nada, de passividade diante da vida. Não, não é isso. A resignação dirá respeito a um movimento, a uma força ativa da alma, visando aquilo que é necessário: trabalho, mudanças interiores, mudanças internas, movimento. E vejo que o coração que já alcançou aquele entendimento de humildade, sem humildade não haverá resignação. Então, aquele que já alcançou entendimento de humildade, de voltar-se para Deus e dizer dê-me forças para aceitar o que não está ao meu alcance resolver. Da mesma forma, ao meu alcance modificar, resolver. Mas da mesma forma, me dê forças para fazer aquilo que eu posso, aquilo que está ao meu alcance. Esse coração já está resignado. Então é a força ativa da vontade. Está vendo que é movimento? Toda hora, todo momento nós estamos trazendo essa ideia. É movimento, não é inação. Não é ficar parado esperando, não é? Então é trabalho interno do espírito que vence em si as emoções. As emoções, aquelas perturbadoras, que vence aqueles desajustes internos que a inconformação nos traz. E o espírito, então, que trabalha ativamente para amansar o seu coração, pois amansando o seu coração, ele alcança um outro estado de maior serenidade, de maior tranquilidade, de brandura, porque o espírito passa então, consegue compreender melhor, refletir melhor e compreender a finalidade do que está lhe acontecendo, do que está envolvidos naquele processo de sofrimento e de dor. Então, resignação pelo Evangelho, portanto, a luz do Evangelho será, pela visão da doutrina espírita, do Evangelho, será esse imenso movimento interno da criatura. Nós voltamos a falar em movimento, nós precisamos apagar essa ideia de inércia, né? De inação. Então é renovar a sua maneira de receber a experiência, como eu vou acolher a experiência que a vida me traz. Então, remover a carga de emoção, desses sentimentos que nós atrelamos às nossas experiências, né? Exatamente por isso, quando nós vamos à definição de resignação no Evangelho, que foi lido, né? Capítulo 9, dos brandos e dos mansos, pacíficos, né? Lido o item 8, nós vamos encontrar uma mensagem de Lázaro, que foi lida. E é uma linda mensagem que ele vai nos trazer, e bem conhecida. Trata-se da obediência e da resignação. Ele traz juntos pela conexão que existe entre uma e outra. Aí o mentor traz uma definição muito importante.
Então, que ele vai dizer que, ao contrário de que muitas pessoas pensam, vendo na resignação aquela coisa passiva, uma postura, né, até de negação dos sentimentos, pelo contrário, é força ativa da alma. Então, assim como a obediência. E ele vai nos falar sobre a obediência, trazendo dois conceitos, de obediência e de resignação. E aí ele conceitua para nós que a obediência, agora nós estamos analisando a obediência pela luz da doutrina espírita, nessa mensagem de Lázaro. Então ele vai dizer que a obediência é o consentimento da razão, é o raciocínio que muito pensou e que aclarou a sua consciência e viu que só daquela forma, aquele modo é o caminho. A razão, então, consente, entende que o melhor é aquilo ali, é aquela saída. Então, é a consciência, é a obediência, o consentimento da razão à obediência. Então, é a razão, né? E nada tem a ver com a questão de humilhação. Porque muitos ainda entendem a obediência como uma questão de humilhação. Eu não suporto que me mandem, eu não suporto cumprir ordens ou coisa desse tipo. Muitos ainda nós não conseguimos entender que a obediência é um consentimento da nossa razão, que a nossa razão vai avaliar aquela questão. É esse consentimento. E a manifestação de orgulho quando nós nos negamos a obedecer. Mas quando amadurecidos, não vamos enfrentar este problema, porque vamos entender a obediência de uma outra forma, que não tem nada a ver com humilhação. E às vezes vamos trazer um exemplo, porque essas ilustrações, esses pequenos exemplos, nos ajudam muito, porque quando nós pensamos nos exemplos, nós trazemos o conhecimento atrelado e é melhor de fixar. Então, vamos imaginar uma placa num gramado escrito, proibido pisar. Aí eu vou ler aquela placa. E a minha razão, a minha racionalidade vai, então, focar naquilo ali. E por que mesmo eu não posso pisar na grama? Eu raciocinando, eu vou entender. Foi um trabalho feito por alguém, um trabalho com carinho, a grama está tão bonita e é para todos. A razão, essa consciência foi ativada, a racionalização. Então ele passa a obedecer. Da mesma coisa, né? Proibido fumar. Por quê? Porque aí se ele pensar, raciocinar, autorização da razão, obediência, né? O consentimento da razão, ele vai pensar, mas eu não devo fumar, porque nesse ambiente é proibido, porque as pessoas não precisam participar do meu vício. Por que as pessoas vão ser obrigadas? Vocês estão percebendo, por isso que o Evangelho traz que obediência é consentimento da razão, porque nós precisamos analisar. E assim por fora, assim por diante. Adiante, nós pensamos os sinais de trânsito, proibido ultrapassar aqui. Por quê? Porque é preferencial, tem que parar, porque senão outro carro que está certo pode colidir com o meu. Então, é isso que a gente tem que entender. Quando os espíritos vêm nos dizer consentimento da razão, eu avalio, não é? Pela razão. Então, racionalização e obediência. Então, todas as vezes, veja, diante das necessidades de obedecer, se a gente fizer esta racionalização, nós faremos o que deve ser feito. Obedecer. Obedecer, então, é pedir autorização para fazermos isso ou aquilo. Mas, às vezes, a gente está muito no automático, né? Então, é para raciocinar, porque nós vamos ter uma resposta nossa, né? Então, e sobre a resignação, nessa mesma leitura do Evangelho, Lázaro vai nos dizer que é o consentimento do coração. Então, veja, uma é o consentimento da razão e a outra é o consentimento do coração. Então, é esse sentimento que se torna
mais humilde, é o sentimento que se torna mais humilde, que então passa a renunciar às suas manifestações de orgulho, de soberba, de autossuficiência, de autocontrole, de autodomínio que domina tudo, a presunção de acreditar que sabemos mais que Deus. É esse orgulho, que sabemos mais o que é melhor para nós, para as pessoas que nós amamos. Então, a resignação é essa renúncia a tudo isso. É renunciar esse sentimento, do sentimento, sobretudo, do orgulho. Não vamos esquecer que sem humildade não vai haver resignação. E nos curvarmos ao que a vida nos traz. Agora, não esquecendo, fazendo sim a parte que nos cabe. Isso é resignação. Servindo, amando, estudando, trabalhando, mas entendendo que os cenários da vida, se ainda não se modificaram, é porque nós não nos ensinaram tudo. Nós ainda temos que aprender com essas experiências que nos chegam. Então, é essa compreensão também que nos leva a esse espírito de resignação. A experiência, então, as experiências que nos chegam, elas têm por finalidade vencer em nós esse espírito de superioridade, esse espírito orgulhoso, né? Então, o fato é que a resignação nos leva a esse nível de entendimento, desse sentimento. Por isso que está falando o Evangelho, que a resignação é o consentimento do coração. Porque nós precisamos, depois de refletir, depois de raciocinar, avaliar através da razão, abrir a nossa alma, abrir o nosso coração para acatar aquilo que seja determinação da vida. E há coisas que nós não podemos mudar, nós precisamos aceitar. Então, é a vida, a própria vida, com a sua sabedoria, que ela vai nos empurrando, vai nos proporcionando essas experiências. Experiências, seja de enfermidades, seja de uma frustração, seja de uma desilusão, de uma ingratidão, para que hoje, ou amanhã, cedo ou tarde, nós venhamos a perceber que, de fato, o que está nos fazendo sofrer não são aquelas experiências em si, mas a nossa resistência rebelde, a nossa forma de acatar as experiências. Essa resistência nossa em ceder e compreender que a vida, ela segue seus caminhos. Não dá para os nossos caprichos deter os caminhos da vida, proposto por aquele que governa a vida, que governa o universo, e não por nós. É essa humildade de entendimento. Então vejam que resignação, neste sentido, será a voz inconfundível de Jesus dentro dos nossos corações. No dia de tempestade íntima, diante do furor aquele das nossas emoções, do coração, tempestade íntima, né? Das turbulências pelas quais nós passamos, os nossos sentimentos turbulentos, será a voz de Jesus, como naquele dia, acalmando a tempestade lá com seus discípulos. Assim, então, a resignação em nós com Jesus vai acalmando as tempestades morais. Ao dizer as tempestades dos sentimentos alvoroçados, acalma-te, acerena-te. Essa voz de Jesus em nós para um coração resignado.
Então, e uma vez resignados, tendo o coração consentido, nós estaremos habilitados, prontos para olharmos para o que estamos vivendo sobre um outro prisma, um outro olhar. E o que antes nós não enxergávamos, porque havia sombras daqueles miasmas todos, daqueles sentimentos todos, nos impediam. Mas agora, sobre a luz de Jesus Cristo, aí então passa a fazer sentido. Nós passamos a compreender tudo, porque o nosso coração está asserenado, está com Cristo. E nós estamos ouvindo a tempestade lá no mar, a tempestade aqui dentro. E Jesus refletindo para nós: acalma-te, tranquiliza-te. É isso, a resignação com Jesus. Então, a luz do Mestre desce aos nossos olhos e é um novo olhar. E a gente então vai dizer: Senhor, dá-me a sabedoria de ver até onde eu posso atuar, até onde vai meu alcance para fazer. Mas dá-me também a sabedoria da resignação, da paciência, de saber esperar o que eu não posso alterar, o que eu não posso modificar. Então, essa é a resignação de quem passa a vibrar com Jesus. É Jesus dentro de nós. Não vamos esquecer, nos momentos de maiores turbulências das nossas existências, ouvir essa voz de Jesus, trazer para nós isto: acalma-te, asserena-te. Então, vejam que tem provas difíceis, todos nós sabemos. E se há uma prova difícil, é a perda dos entes amados. É quando nós vemos eles desaparecerem, levados pela morte. E nós sofremos muito, e muito mais, quando vemos pelo prisma da matéria. Quando a gente vê como um fim, aquilo ali é o fim. Mas, porém, vem a beleza da doutrina espírita, com esse caráter de consolador mesmo, e vai nos dizer, e não só nos dizer, e vai nos provar que esses entes não estão perdidos para nós, que a separação foi apenas aparente. Nos deixam por um instante, mais breve nós juntar-nos-emos a eles. Então, laços poderosos nos ligam ao mundo invisível, onde todos nós deveremos nos encontrar. Então, essas almas, esses filhos, essas mães, esses entes queridos, estão perto de nós. Então, seus fluidos, seus pensamentos, seus fluidos, eles nos envolvem. Seu amor nos protege. E eles, então, com a vida espiritual, com a consciência muito mais liberta, eles começam eles ficam muito entristecidos com a nossa própria tristeza. Essas angústias infindáveis, não é? Cuja visão disso os torna infelizes. Então isso nos acalenta nessas provações que realmente são muito dolorosas quando parte um ente querido nosso. Mas a beleza da doutrina espírita vem nos socorrer. Não é o fim, como o pensamento materialista. Então, hoje, na medida que nós entendemos que esse mundo é um mundo de provas e expiações, fica mais claro a compreensão do porquê de todas as nossas enfermidades, né? Fica mais clara a nossa compreensão, porque sofremos de uma forma ou de outra, uns menos, outros mais, mas todos sofremos. Carregamos muitas marcas, porque vivemos em outras existências, onde lá esses males ocorreram, onde lá esses males foram praticados.
Mas a ignorância das leis do universo, das leis que regem nossas vidas, nos faz ter aversão aos sofrimentos, nos faz ter pânico do sofrimento, não é? Então, se nós compreendêssemos o quanto esses males são necessários, não fomos feitos para a dor, não fomos feitos para o sofrimento, fomos feitos por amor e para amar. Sofrer é um momento, é uma contingência, é uma característica do nosso mundo de provas e expiações, onde o mal ainda predomina, onde o bem está se elaborando e vai chegar. Então é por isso que nós sofremos, de alguma forma ou de outra, mas estamos passando de mundo de provas para regeneração. Então nós precisamos compreender a fundo a raiz do nosso sofrimento, acreditando na bondade infinita de Deus, que não quer o nosso mal. Imaginamos que os pais da terra, ainda imperfeitos como são, jamais querem a infelicidade de seus filhos. Imagina um pai que é todo perfeição, que é todo amor e beleza. Não quer o nosso sofrimento. O mal existe e ainda é dos homens. E eles terão que dar conta, eles terão que resolver esses problemas do mal. Então, se nós compreendêssemos quantos desses males eles são necessários para o nosso adiantamento, não mais eles nos pareceriam um fardo. E com certeza nós não mais receberíamos com essa carga negativa de revolta. Nos pareceria um fardo. Se compreendêssemos que a dor faz jorrar em nós potencialidades de amor, potencialidade de perdão, tesouros de humildade, tesouros de compaixão, deixaria de ser um fardo nas nossas costas. Então, a dor, sobre suas múltiplas formas, é remédio supremo para as imperfeições, para as enfermidades da alma. Sem ela, sem a dor, não haveria cura para as nossas dores, para os nossos males. Então, é em meio à dor que as grandes almas se depuram. Então aí, eis a obra do sofrimento e eis aí os motivos de resignação. Que Jesus continue nos abençoando, nos iluminando e que possamos refletir sobre esses ensinamentos de Jesus. Obrigada a todos.